Hoje quero meditar com os irmãos em algo importante. A gente tem ouvido muito recentemente sobre ansiedade, sobre depressão, e uma coisa eu quero deixar claro, né? Quando a gente fala sobre essas coisas, a gente fala à luz da palavra de Deus. A gente aqui não está falando contra outros meios que nós podemos também encontrar na medicina, por exemplo, né, para vencer essas situações. Mas hoje eu quero falar à luz da Bíblia sobre a ansiedade, né? Eu quero ler com os irmãos o capítulo 6 de Mateus, os versículos 25 ao 34. Mateus 6, os versículos 25 ao 34. Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Então aqui a gente já tem uma primeira indagação, podemos assim dizer, de um ensinamento precioso para nós. Aquelas perguntas que muitas vezes são muito óbvias para nós, mas que a gente tem dificuldade de compreender e entender. Então, hoje aconteceu um milagre quando a gente abriu os nossos olhos e quando a gente acordou. E qual foi o milagre? Hoje a gente respirou, hoje a gente deu mais um fôlego de vida, hoje você levantou da sua cama, hoje você acordou, hoje você pôde fazer suas coisas, escovar o seu dente, tomar o seu café. Por quê? Porque você teve mais uma oportunidade de vida. E aqui ele deixa claro, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, aqui ele deixa claro que nós ficamos muito ansiosos com outras coisas e esquecemos de coisas vitais, por exemplo. O verso 26 diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, aqui ele está falando que a gente muitas vezes passa a nossa vida apenas querendo conquistar coisas. Quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz, quando eu tiver tal outra coisa eu vou ser feliz. E a gente se esforça muito pelas coisas que a gente pode ter na vida. E aqui deixa uma pergunta, mas qual de vocês, por mais ansioso que vocês estejam, por mais coisas que você esteja buscando, pode acrescentar algo, um dia no curso da sua vida, uma semana no curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então aqui é uma outra mensagem que pode parecer um pouco arrogante, mas parece para mim como um amor. Deus dizendo para nós, Jesus dizendo para nós: eu cuido de você, toda a criação à sua volta, você vê que é cuidada, que recebe todo o alimento, todo o sustento. Vocês acham que eu ia deixar vocês na mão? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal.
Então a gente vê aqui nesses versículos uma mensagem de conforto, uma mensagem de alívio, uma mensagem de descanso, na verdade. Aqui eu encontro paz no meu coração ao ler essas palavras de Jesus. E é óbvio qual é o motivo de nós precisarmos, por exemplo, receber essa instrução do Senhor. Por causa de algo chamado pecado. O pecado, ele afeta a nossa visão. O pecado altera a nossa mentalidade. Nós parece que vivemos uma guerra entre dois mundos, e nós podemos falar uma guerra entre dois pensamentos. Pensamentos que confiam no Senhor, confiam nessa palavra, e pensamentos: meu Deus, se eu não fizer isso, eu não vou ter. Se eu não fizer aquilo, eu não vou ter. E a gente vive ansioso porque a gente muitas vezes tem tendência de confiar e de acreditar mais nessas preocupações que acontecem na nossa vida. Todos nós somos ansiosos. Todo mundo já passou por algum período de expectativa na vida. E essa expectativa gerou em nós uma ansiedade. Por exemplo, ontem conversava com a minha esposa, e todo mundo sabe, nós estamos para ter bebê agora, nos próximos dias. Ninguém sabe, estamos aguardando esse tempo também. Mas é algo que parece que aumentou nesses últimos dias. Por quê? Porque até mês passado, até 2 semanas atrás, por exemplo, a gente sempre ouviu que as 40 semanas da gestação ia se dar no dia 17 de junho. Agora, recentemente, nas últimas idas à médica, a médica já disse pra gente, a qualquer momento ele pode vir, a qualquer momento pode acontecer. Hoje completam-se 38 semanas. Então a nossa expectativa, a minha expectativa, da minha esposa, da nossa família, eu creio que da igreja como um todo, está a qualquer momento receber essa notícia. Eu estava pensando, poxa, até mês passado, na nossa cabeça estava até 17 de junho, normal, tudo mais. Mas agora que se aproxima, por exemplo, 17 de junho, ou que a gente ouve essa notícia, a qualquer momento pode vir, parece que o nosso coração acelera. As noites lá em casa são mais difíceis de dormir. Por quê? Porque a gente fica ansioso. Eu, por exemplo, qualquer movimento da minha esposa à noite, para mim já é algo... aconteceu alguma coisa, eu fico preocupado, e isso gera ansiedade em nós. E essa ansiedade é uma dificuldade, muitas vezes, colocar o nosso coração no Senhor, pedir: Senhor, dá paz ao meu coração, que eu possa descansar no Senhor, que eu possa ter a certeza de que o Senhor está no controle, no cuidado e tal. Então, uma das primeiras coisas que eu vejo é a gente entregar a nossa ansiedade ao Senhor. É claro, a gente pode dizer assim, entre aspas, uma ansiedade boa e uma ansiedade ruim que podem existir. Mas a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, qual é a primeira coisa que a gente pode fazer no nosso dia, ou quando o nosso coração está inquieto? Buscar o Senhor. Então aqui é o primeiro momento, a primeira coisa que a gente pode, para ajudar a gente na ansiedade, é buscar o Senhor, é pedir: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor está no cuidado de todas as coisas, o Senhor está vendo a minha situação, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Senhor, dá paz ao meu coração. E essa é uma das primeiras atitudes que nós precisamos ter. Eu sou uma pessoa que, durante a minha infância, os meus pais começaram a observar, eu roía muito as minhas unhas, e naquela expectativa de algo acontecer. Muitas vezes tem aquelas pessoas que antecipam problemas e tudo mais. O problema às vezes está ainda longe e você pensa: não, ele está aqui perto, ele está aqui à porta. E a gente, ao invés de esperar por aquilo acontecer, a gente já sofre por antecipação. O que vai comer, o que vai fazer, onde vai morar, onde vai estudar. E eu compartilho esses sentimentos porque vieram
ao meu coração, onde ele vai estudar, meu Deus, o que vai acontecer, quem vai ser o professor deles. Esses pensamentos vêm na nossa mente e a gente já sofre, né, por antecipação. E hoje a gente ouve muito que a ansiedade é o mal do século. Ela atinge homens, ela atinge mulheres, e a gente tem visto um número crescente de jovens, adolescentes, crianças, sejam pessoas que são estudadas, doutores, analfabetos, religiosos, ateus, sejam quem for, a ansiedade, ela tem atacado. Eu não sei se os irmãos lembram, mas recentemente uma sala inteira foi chamada a ambulância porque ficou ansiosa com uma prova. Então mais de 30 crianças tiveram que ser atendidas por conta da ansiedade ali, ficaram ansiosas com a prova. Se eu não me engano, era uma prova surpresa que iriam fazer. E aqui Jesus, nesses versículos que a gente lista 5 problemas da ansiedade. Primeiro, lá no verso 25, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então aqui a gente vê que a ansiedade, o primeiro problema é que ela é destrutiva, ela vai acabando com o nosso corpo, com a nossa mente. Segunda coisa que eu vejo aqui é que ela é enganadora. Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então muitas vezes ela nos engana, ela faz a gente acreditar em coisas que não são reais. A ansiedade também ela é inútil. O versículo 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, ela é inútil. A ansiedade ela é inútil, porque lá no final vai dizer: basta cada dia o seu mal. Ou seja, o que adianta a gente ficar sofrendo pelo dia de amanhã ou por aquilo que a gente vai acontecer? Então, dos 5 problemas que eu vejo aqui, que Jesus ele lista nesses versículos, a principal que eu vejo é essa: a ansiedade ela é inútil. Não adianta a gente ficar sofrendo por aquilo que não aconteceu, ou por aquilo que a gente acha que vai acontecer, ou por aquilo que vai vir, porque quem vai determinar o dia? Então, no final, Jesus fecha com chave de ouro: basta cada dia o seu mal. Então, além de ser destrutiva, enganadora, inútil, ela também é cega. A ansiedade, ela é cega. Ele diz aqui no versículo 25, parte B: não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vocês não valem muito mais do que as aves? Ou seja, isso aqui é uma observação muito óbvia, mas muitas vezes a gente não enxerga isso. Então, a ansiedade ela é cega. E por fim, é incrédula. O versículo 31 e 32 diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então aqui Jesus está falando desse grupo de pessoas, e Jesus está falando que a ansiedade ela é incrédula. Mas ela também, esses versículos aqui apresentam o remédio para esse mal, que é a ansiedade. Então, eu listo 5 problemas aqui: destrutiva, enganadora, inútil, cega e incrédula. Mas Jesus também ele nos fala sobre remédios aqui. Primeiro, a gente vence a ansiedade quando a gente entende que Deus ele é o nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. O último versículo que eu li aqui, o 32, ele diz: o Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas elas, ele sabe a necessidade da nossa vida. Então, a gente vence a ansiedade quando a gente confia no Senhor. A fé, ela é o remédio, a vacina, o antídoto
para a ansiedade. Deus sabe daquilo que nós temos necessidade. Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedirmos um peixe, Ele não nos dará uma cobra. Ele é o Deus que nos criou e Ele nos mantém a vida. Ele nos sustenta. A ansiedade nada mais é do que mais uma perturbação, um sentimento, uma deturpação da nossa visão daquilo que é daquilo que é real para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele nos ensinou a vencer a ansiedade orando ao Senhor. Olha o que diz o livro de Filipenses. Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Segundo, a gente vence a ansiedade quando a gente sabe que ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades também. O versículo 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, um dos grandes problemas que eu vejo aqui é o pecado. O pecado, ele faz a gente deixar de buscar Deus, o pecado faz a gente enfraquecer na nossa fé. Então, a gente não pode deixar e colocar na conta de Deus esses problemas. Muitas vezes a gente fala: ah, pastor, você está falando então que Jesus é um pai e tal, mas eu sinto falta disso. Mas o nosso principal problema é o pecado. E a gente sabe que muitas vezes a gente deixa de buscar Deus, a gente relativiza as coisas, e muitas vezes a gente vive situações da nossa vida por escolhas erradas nossas ao longo da vida. Então hoje você tem a oportunidade de escolher buscar o Senhor antes de todas as coisas. E nós cremos que Ele vai, nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Então aqui nesse versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui a gente encontra uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo, a justiça, a vontade, o reinado de Deus em primeiro lugar nos nossos corações. Então, não adianta a gente buscar em primeiro lugar as bênçãos de Deus, os propósitos de Deus, aquilo que Ele pode nos dar, e depois a gente faz o que Ele acha, a justiça. Não, buscar em primeiro lugar a ordem, o governo, a justiça, a vontade, o reinado de Deus. Então, os interesses de Deus devem ocupar em primeiro lugar a nossa mente e o nosso coração. Então, aqui a gente vê algo claro. Muitas vezes a gente perece na nossa vida porque a gente altera essa ordem. Então, nós somos desafiados a buscar o governo, o domínio de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Seja qual for a sua área, no casamento, no lar, na família, no seu trabalho, no seu lazer, a ordem é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Ou seja, a promessa é que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Termina essa promessa do Senhor para as nossas vidas. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Então, em tudo na Bíblia, em todas as promessas que nós vemos do Senhor, não são promessas simplesmente vagas, vazias. A gente vê muita gente usando promessas como pensamento positivo, e a gente sabe que não é um pensamento positivo. Para toda promessa do Senhor na nossa vida, tem uma ordem também a ser cumprida. Então a gente vê aqui, e eu creio que todas as coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. A gente vê que antes a gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? E terceiro lugar, nós vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário do Senhor nas nossas vidas. O versículo 34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal.
nós não administramos o futuro. Não tem como nós sabermos. A gente pode fazer planos, por exemplo, para o dia de amanhã, para o nosso aniversário que está chegando, para uma data especial que está vindo, nós podemos fazer plano, mas não tem como administrarmos o futuro. Falar, não, tal dia vai acontecer assim, assim, assim. Não tem como antecipar e sofrer por ele e ser imprudente. Nós devemos cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que já tem o nosso amanhã, o nosso futuro. Eu não sei, meu irmão, aquilo que tem talvez trazido ansiedade ao seu coração. Eu aqui abri para a igreja e nós estamos passando esse tempo de ansiedade. Quando vai ser? Que dia vai ser? Eu acho que vai ser domingo, eu acho que vai ser terça, eu acho que vai ser no outro tempo. E uma coisa eu tenho aprendido nesse tempo de espera. Eu vou descansar no Senhor, eu vou colocar nas mãos do Senhor. Primeiro, quero que esteja tudo bem com a minha esposa, tudo preparado em casa, no hospital, tudo mais. O dia que for, eu creio que vai ser o dia que o Senhor preparou. Então hoje eu descanso no Senhor, acalmo o meu coração, coloco as minhas questões nele e ele cuida de todo o resto. E hoje eu quero convidar você a fazer o mesmo, colocar a sua ansiedade, aquilo que talvez tenha tirado a sua paz, o seu sono. Talvez você acordou hoje já pensando no amanhã, o que vai acontecer semana que vem, mês que vem. Hoje eu te convido a colocar essa expectativa, essa ansiedade no Senhor e a descansar no Senhor. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós podemos descansar em Ti, Pai. Obrigado porque nós podemos também confiar em Ti. O Senhor é um bom Pai, Deus. E nós queremos que o Senhor cuida de cada um de nós. Pai, hoje nós recebemos essa palavra. E o nosso pedido nessa manhã, Deus, é para que o Senhor acalme o nosso coração, Pai. Deus, eu oro pelo nosso hoje, Pai. Eu oro por hoje, dia 3 de junho de 2022, Pai. Tudo aquilo que tem feito os seus filhos, as tuas filhas sofrerem, seja por coisas do passado ou por coisas do futuro, eu oro para que o Senhor nos ensine a descansar em Ti, a confiar no Teu cuidado, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos leva a esse lugar, a essa certeza que nós só encontramos e só podemos ter em Ti, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui e que nós possamos testemunhar que vale a pena confiar e descansar em Ti. Enquanto as coisas não acontecem, enquanto não viram as outras, não vêm as outras coisas que talvez estejam na nossa mente, que nós possamos aprender a descansar em Ti, Deus, e a confiar. Então hoje nós colocamos todas as nossas preocupações, todas as nossas dúvidas, medos e anseios diante de Ti, Pai, para que a gente possa viver o hoje, Senhor. E hoje nós queremos buscar o Senhor. Hoje nós queremos estar com o Senhor no centro, no controle da nossa vida. Nos ajuda nisso, Senhor. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém.